Olá, meus queridos irmãos, salve Maria Santíssima, que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui, certo? Deixe também seu comentário, sua crítica, ou alguma sugestão, ou elogio, tanto faz. Deixe um comentário aí nos vídeos, participe aqui conosco, tá? É muito importante a sua participação. Eu venho nesse vídeo tratar de um assunto muito sério. Virou moda, principalmente aí na internet, né? A gente está presenciando isso. A moda de atacar o clero. Isso já é comum no meio protestante. Isso já é comum no mundão. Você vê, por exemplo, a mídia vive distorcendo as falas do Papa. E daí os mesmos demônios que estão usando a mídia, que estão usando protestantes para atacar a pessoa do Papa e do clero em geral, dos bispos e padres, os mesmos demônios estão usando aí também pessoas que se dizem católicas. E elas não têm a mínima noção da gravidade que é, do pecado que é atacar o clero. Nós estamos presenciando diversos grupos aí, né, afirmando coisas absurdas, colocando até palavras na boca do Papa Francisco, dos bispos e padres. Daniel, você está dizendo então que os padres e bispos sempre estão ensinando o certo? E a teologia da libertação, Daniel? Como é que fica? Como reagir? Meus irmãos, eu não estou dizendo que todos os padres estão ensinando a verdade. Tem muitas falas de padres que vão contra a doutrina da própria igreja. Diante disso, devemos primeiramente rezar por eles. Ainda que seja o Papa que tenha cometido ali um deslize, muitas das vezes pode acontecer na minha fala, na fala de qualquer pessoa, cometer um deslize, uma palavra mal aplicada. Isso é absolutamente normal, mas na cabeça dos doentes sedevacantistas, né? Se o Papa disser assim, olha, chocolate é ruim, pronto, é um dogma de fé. Porque na cabeça deles, tudo que o Papa fala é em ex-cátedra. Isso é no fantástico mundo de Bob deles, né? É uma fantasia que há na cabeça dos sedevacantistas. Então, vai lá, o Papa dá um deslize ali, uma fala, uma palavra mal aplicada, e essas pessoas, né, julgam a intenção, e muitas das vezes não somente julga, mas coloca palavras na boca do Papa. E assim acontece também com bispos e padres. Agora, que há padres que ensinam o erro, como os adeptos à teologia da libertação e bispos, isso é um fato. Devemos fazer o que diante disso? Primeiro, rezar por eles. A segunda coisa que eu preciso fazer é respeitá-los. Respeitá-los. Ensinou o erro, mas é padre. Ensinou o erro, mas é bispo. Respeitá-lo. Agora, respeitar significa concordar com o que ele disse? Não. Significa ter que obedecer o que ele disse? Não. Entenda que respeitar não significa aceitar tudo que a pessoa está dizendo. Eu respeito, mas eu não vou me submeter ao erro. Ok? Existe um texto da Sagrada Escritura que eu gosto muito de falar para as pessoas, que ele é um versículo, na verdade, pequenino, mas que fala uma verdade muito grande. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, aqui no versículo 21, que diz: examinai tudo, abraçai o que é bom. Eu vou examinar tudo e vou ficar com o que é bom. Se aquele bispo ou padre pregou o erro, eu vou examinar a fala dele, vou tentar entender qual foi a intenção dele, porque tem que fazer toda essa triagem, a intenção dele. Vou comparar a sua fala com a doutrina. Se eu tiver a certeza que ele errou em sua fala, a primeira coisa, eu vou rezar por ele, respeito como sacerdote, como bispo, mas não irei concordar com o seu erro.
Esse, não irei concordar com o seu erro, me dá o direito de sair detonando com aquela pessoa. Você teve a atitude que o Evangelho nos recomenda em Mateus 18, do 15 ao 18? Seu irmão errar contra ti, vai entre você e ele e repreende teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva ele à igreja. Se ele não ouvir a igreja, torne-se para ti um publicano. Ou seja, nós precisamos ter esse esforço comunicativo, porque muitas das vezes o sacerdote, ele teve uma palavra ali mal aplicada, ou foi algo que ele aprendeu numa má formação que ele teve no seminário. Mas aí vem pessoas que já botam lá a imagem do padre, do bispo, e já detona, e herege, falso profeta, e vai pro inferno, Virou moda atacar o clero. A visão anticlerical, gerada por esses grupos tradicionais radicais. E quando eu falo tradicional radical, não estou falando aqui do tradicional católico, porque há muitos tradicionais que eu conheço, né, que são pessoas, e quando eu falo os conservadores, ou seja, aqueles que fazem parte de grupos que não são carismáticos, da RCC ou Novas Comunidades, mas que fazem um belíssimo trabalho. Conheço alguns. E todo católico, gente, tem que ser tradicional. E ser tradicional não quer dizer que eu não possa ser da renovação, que eu não possa ser de Novas Comunidades. Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Que virou moda atacar o clero. E não é assim que devemos reagir. O professor Felipe Aquino, no livro Em Busca da Perfeição, página 59, escreveu: o desrespeito à hierarquia é um desrespeito àquele que a instituiu. E uma ameaça à unidade da igreja. Quem desrespeita a hierarquia está desrespeitando ao próprio Deus. Santa Ângela de Foligno, a minha fonte é o livro Mensagens dos Santos, página 22, diz: sem unidade não vejo em verdade como possais agradar a Deus. São João Bosco, página 44, minha fonte foi o livro O Cristão Preparado para a Prática dos Seus Deveres, escreveu: quando o demônio com seus artifícios não consegue se apoderar de alguém, costuma-se servir dos escândalos. Costuma-se servir dos escândalos. Então o demônio vai lá e faz uma pessoa escandalizar, faz uma pessoa, né, ser alguém que sempre está cometendo escândalo, gritando nos 4 cantos da terra que, né, que está tudo uma confusão. E vejam só, há muitos que estão fazendo com que a imagem que eles passam da igreja é uma igreja problemática, uma igreja só problema, uma igreja que não está nada indo bem. Será que é dessa maneira que devemos evangelizar? Na página 45, ainda desse livro que mencionei, São João Bosco, ele diz: seja devoto na igreja, obediente e respeitoso aos seus superiores. Aos teus superiores. Agora, eu não vou obedecer se ele disser que eu tenho que fazer algo de errado, eu não vou obedecer. Mas eu preciso respeitá-lo, saber me comunicar e saber falar sobre o clero. Veja, aí tem uns que estão atacando de todo jeito o Papa, tentam, com as falas do Papa, colocar palavras na boca do Papa e julgar de forma temerária suas intenções, mas eles não veem o que São Pio X disse no dia 10 de maio de 1909, quando ele disse que não se deixe enganar pelas declarações daqueles que persistentemente clamam estar com a igreja, amar a igreja, lutar para que os fiéis não abandonem a igreja, mas os julgue por suas obras. Quais as obras desses grupinhos aí tradicionalistas radicais? É a divisão. Esses caras estão tirando o povo de suas paróquias, estão tirando as pessoas das suas pastorais, da evangelização, e estão puxando mais e mais membros para essa mentalidade rebelde de sempre estar. Você vê, gente, conviver com esse povo é a coisa mais chata que existe. Que ele só fala de uma igreja problema, de uma igreja problemática. São um bando de rebeldes que têm a missão de gerar outros rebeldes.
Porque eles só falam de uma igreja problema, de uma igreja em crise, que está tudo indo por água abaixo. E o povo vai acreditando nisso, porque tem muita gente que não tem discernimento espiritual, não reza, não busca entender a igreja de fato em seus tempos atuais. A igreja tem uma linguagem para cada tempo e uma única verdade. E uma única verdade. A doutrina da igreja é uma só. É a mesma. Tá lá você já imaginou? Deixa eu terminar essa frase de São Pio X aqui, esse ensinamento dele, que ele diz assim: mas os julgue por suas obras. Se eles desprezam ao Papa, se tentam por todos os meios evitar a autoridade com o propósito de contornar suas diretrizes e julgamentos, que a igreja falam esses homens. De que igreja falam esses homens? Certamente não é a estabelecida nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, da qual Cristo mesmo é a pedra angular. Cuidado com esse povo, gente. Cuidado. Cuidado. Estão em pecado mortal e estão influenciando mais pessoas. Gente, olha só. Aí os caras dizem, porque o Concílio Vaticano II alterou a doutrina. Mentira! Não é porque tinha protestante lá no concílio e esses protestantes tiveram uma grande influência, né? Eles mudaram tudo, a igreja se perdeu. Mentira! Imagina só você sendo um herege protestante, você vai para o concílio. Aí você vê o resultado do Concílio Vaticano II, os documentos do concílio, eu tenho até que o compêndio está ali na minha prateleira. Os documentos, aí você vê, por exemplo, uma fala dessa aqui. Olha só aqui. Eu gosto muito de mencionar isso. Número 181 do Catecismo da Igreja. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera e sustenta e alimenta a nossa fé. Isso para o protestante já é estranho. Por quê? Porque na cabeça dele é só a Bíblia. A igreja, eles não têm entendimento real sobre a igreja e eles atacam a igreja. Aí olha só, a igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe, né? Ele cita aqui São Cipriano, que diz isso. Aí, ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Você fosse um protestante, como é que você ia se sentir escutando isso? Né? Você ia ficar indignado. Como é que um concílio desse veio para agradar os protestantes e tendo um posicionamento desse? Então, gente, o que está acontecendo, estou alertando vocês. Tomem cuidado, não assista a esse povo, não discuta com eles, é perda de tempo debater com uma pessoa dessa. Perda de tempo, entendeu? Por que eu venho aqui falar tudo isso? Porque eu tenho que alertar as pessoas, mas eu ficar perdendo tempo em ficar debatendo direto, parar a minha vida para ir debater com esse povo? Não, se eles quiserem saber a verdade, é só eles estudarem o que aconteceu no Concílio Vaticano II, estudar os documentos, estudar o catecismo da igreja, mas eles não fazem isso. O que é que eles fazem? Vivem de copia e cola de coisas que eles encontram na internet. Aí vão lá nos sites que já são rebeldes, e lógico que eles vão fazer um conteúdo rebelde, o cara vai lá e copia. Todo esse povo já tem salvo no celular, em seus arquivos, frases que eles podem distorcer, que eles podem tirar do contexto. Algumas argumentações eu vejo, que eu até estudo muitas das vezes os documentos da igreja e vejo uma linguagem ali um pouco mais complicada de se encaixar dentro da visão católica, e eu fico ali rezando e tentando discernir o que é que o Papa quis dizer disso. O que é que o Papa quis passar para as pessoas? Não, mas aí a mentalidade desse povo vai dizer que está tudo diferente. Olha só, quando saiu lá, quando começou esses assuntos sobre o sino da Amazônia, sobre isso, sobre aquilo, eu até cheguei a desafiar alguns raditrades a me mostrar um vídeo. Eu quero só um vídeo daquela mesma imagem que estava lá no Vaticano, sendo cultuada no paganismo. Me mostra aí. Me mostra aí.
que eles dizem é a Pachamama. Só que se você for ver, não chegou lá no Vaticano como Pachamama. Depois atribuíram a ela este nome. Mas lá chegou como uma imagem representando a Mãe Terra. Aí eles dizem, mas essa expressão Mãe Terra é uma expressão pagã? É uma expressão herética? Não é, porque em Jó deixa-se esse entendimento de Mãe Terra. Deixa-se esse entendimento. Então, o termo não pode ser. É a mesma coisa de dizer assim, cruz de cabeça para baixo é coisa de satanista. Não, é o símbolo do martírio de São Pedro. Não, mas eles vão lá e jogam interpretação em cima de um monte de coisa aí para... ali teve um culto à deusa lá no sino. Mentira! Por quê? Porque a informação que tinha lá, pesquise, quem quiser ver o artigo, é só me pedir no WhatsApp que eu passo. No final do vídeo vai ter no WhatsApp. Daniel, me passa aí o link lá para mim estudar sobre essa situação da Pachamama, que eu passo para você. Teve entrevista lá, gente. O cara dizendo, olha, gente, isso ali não chegou lá como deusa pagã, não foi dito pro Papa que era uma deusa pagã. Tá lá toda a matéria, se você quiser eu mando para você. Vou logo deixar aqui nos comentários, abaixo do link que eu vou divulgar para você ser membro do canal, vou botar o link sobre a Pachamama. Pronto, para resolver e tirar essa fissura da cabeça. Porque tem gente que tá louco com isso. Teve carismáticos, pessoas até de novas comunidades que divulgaram isso. O Papa cometeu um crime absurdo e tudo. Peguei, olhei e eu fiquei influenciado por isso. Também cheguei a publicar, a divulgar isso, olha só. Que foi idolatria, que não sei o que aconteceu isso. Vou mostrar para vocês, a matéria está aqui, o site, vou mandar. Você bota para traduzir o site no português, clica no botão direito do mouse, ou aí no seu celular provavelmente tem a opção, para traduzir para o português. Aí você lê a matéria. Cuidado, gente, cuidado com essas pessoas que ficam atacando o Papa, que ficam fazendo com que a igreja seja só problema, só problema, só problema. Cuidado. Não estou dizendo para você também não falar nada contra a teologia da libertação, para você ficar de olhos fechados diante das batalhas que nós estamos sofrendo em nossos tempos. Mas que você saiba também estudar aquilo que os continuistas estão pregando, né? Então tome cuidado com essas pessoas. Cuidado para você não entrar nessa rebeldia. E é uma cegueira que eu vou te contar, gente. É um povo cego. Cego. Para eles vivem tanto assim numa fantasia, numa coisa que eu olho assim e digo, meu Deus, como é que para um sede vacantista iria acontecer um novo conclave, né? Eles acham que vai acontecer uma grande intervenção divina de algum jeito que eles não sabem explicar. E por que eles não sabem explicar? Porque é uma seita, o sede-vacantismo é uma seita. Vai abrindo um grupinho de sede-vacantista aqui, outro acolá, esse daqui, esse acolá, é um padre aqui, um padre acolá, um bispo aqui, um bispo acolá. Não possui unidade nem entre eles. Esse povo não tem unidade nem entre eles. Por quê? Porque é seita. São iguais os protestantes. Inventaram uma igreja na cabeça deles. E para eles a igreja se acabou. A igreja é só eles. Eles se arrogam para si que eles são a igreja. Então mostrei aqui em vários argumentos, né, para vocês. Veja só esse daqui, ó. Veja só esse daqui. Espera aí só um instante, deixa eu ver aqui. Olha esse daqui. Veja só, eles usam muito esse daqui. Santo Afonso de Ligório, 1767, tem dizendo aqui, parte terça, né? Aí Santo Afonso diz assim: devemos justamente presumir, como diz o cardeal Bellarmino, que Deus nunca permitirá que algum pontífice romano, mesmo como pessoa privada, se torne herege, nem notório, nem oculto. Então veja só o que é que diz aqui. Devemos justamente presumir. Santo Afonso vai
fala isso daqui. E eles tomam isso como um dogma e puxando para o lado deles, da interpretação deles. Tá vendo? Não pode existir um papa herético, um papa herege. Não pode. Tá aqui dizendo, ora, mas alguém pode pegar essa mesma fala e dizer assim, tá vendo? Deus não, o papa não é herege, porque Deus não permite isso. E para que alguém seja herege, porque tem gente que não entende uma coisa muito simples. Daniel, uma pessoa que fala uma heresia é um herege? Não é porque a pessoa fala uma heresia que o faz ser herege. Para ele ser herege, ele tem que ser exortado pela verdade por algumas tentativas e ele sempre negar essa exortação e até o fim, não, eu quero esse erro aqui. Depois ocorre então que de fato ele é um herege. Depois de ele ser exortado com insistência e ele com insistência querer permanecer no erro. Agora você vê lá gente dizendo assim, o Papa falou uma heresia, é um herege. Quem tem autoridade para decretar que um Papa é um herege? Tu sabe, ignorante, para falar isso? Tu sabe qual é o procedimento da própria igreja para decretar que alguém é um herege? Tu sabe? Não sabe. Mas vai lá e diz que é herege, aquele herege. Todo mundo é herege, né, na cabeça do sedevacantista, só menos eles. Eles são a igreja. Eles arrogam para si isso. Então, cuidado com a moda que hoje em dia tem que atacar o clero. Você que ainda não se tornou membro do nosso canal, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Clica lá e vem estudar comigo. Você vai receber um conteúdo exclusivo de uma formação verdadeiramente católica que vai ter começo, vai ter toda uma caminhada, vai ter um início. Então tem gente que diz, Daniel, eu quero estudar não sei por onde. Pois vem estudar comigo. Se torna membro do canal, você vai clicar aqui embaixo do vídeo, vai ter a opção Seja Membro. Se você não encontrar essa opção, eu vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição desse vídeo vai ter o link para você se tornar um membro cadastrado aqui no meu canal, certo? E receber esse conteúdo exclusivo, esse estudo exclusivo, beleza? Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, está aqui o meu WhatsApp, entre em contato comigo que eu passo para você, né, os valores do nosso estudo bíblico. Cada um, são 4, cada um custa R$10, é baratinho, em comparação com tantos que existem aí, né? As pessoas pedem uns preços absurdos, não, eu quis fazer de um preço bem acessível para todo mundo poder comprar. E assim você também ajuda a nossa missão. E peço a você, tá aqui o Pix para você contribuir financeiramente com o nosso apostolado. Ajuda a gente, precisamos das suas doações financeiras. Cada pessoa que ajuda, a gente reza por cada um que entra na campanha do Pix de R$2. É o desafio dos R$2. Você que ainda não fez o Pix de R$2 esse mês, tá aqui o Pix para você ajudar. Até a próxima e divulgue esse vídeo. Salve Maria.